meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria também precisa de um Salvador. José também precisa de um Salvador. Mas, embora eles não sejam Deus, Deus escolheu pessoas que elas foram pessoas escolhidas a dedo. E é sobre esse casal, essa família, que eu queria meditar um pouco com os irmãos nessa manhã de hoje. Porém, eu desejo iniciar a nossa meditação, antes de falar sobre a família de Jesus, lembrar a você por que Jesus precisou se tornar um homem. Por que Jesus precisou nascer? Por que ele já não apareceu aqui como uma espécie de um anjo encarnado, de um nirvana, né? Que isso é heresia, viu, irmãos? Pensar que Jesus simplesmente esse tipo de pensamento, que Jesus era só um espírito, ele não tinha corpo, ele não era um homem, isso é heresia, não é? Jesus precisou nascer, crescer como homem, Jesus precisou aprender, Jesus precisou viver como qualquer um de nós. E nós precisamos... então, a primeira parte que eu queria, antes de entrar no assunto de José e de Maria, eu queria te lembrar por que Jesus precisou encarnar. Até o Edmar parece que andou colando a minha mensagem aqui, porque ele já leu o texto que eu pensei em ler. Eu não acho isso ruim não, viu, Edmar? Muito bom, graças a Deus. Nós estamos no mesmo espírito. Aquele texto de Hebreus que ele acabou de ler agora, alguns instantes atrás. Mas eu já contei para vocês há algum tempo atrás aqui, sobre um quadro que tinha lá na minha casa, eu quero dizer a casa do meu pai, quando eu era criança. Lá tinha um quadro desses de gesso, que eu imagino que as casas mais antigas, muitas delas tinham esse quadro de gesso, e aquele quadro, ele tinha um versículo que ele, sem saber, me impactou muito na minha compreensão da vontade do Evangelho, né? Então, até eu vou falar com você o seguinte, lá no livro de Deuteronômio, está escrito que a gente precisa colocar a palavra nos umbrais da porta, colocar para todo lugar, a gente... talvez não é só literalmente, né, quando você coloca a palavra nos umbrais da porta, a palavra tem que estar na sua boca, tudo que você pensar tem que proceder da palavra de Deus, né? Mas a palavra na parede também faz muita falta. Então, essa palavra na parede, quando eu era criança, me impactou bastante. E era um verso lá de 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 2, que ele fala o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sempre que eu passava, não posso dizer que sempre, mas muitas vezes, eu me lembrava daquele versículo, que eu conhecia muito bem, porque, afinal de contas, a gente entrava na sala de casa, ele estava sempre lá, e volta e meia me vinha à mente assim, engraçado, por que não é Cristo Jesus Deus? Por que é Cristo Jesus homem, que está nesse versículo aí? Pois Jesus não é Deus? E, irmãos, o que eu queria te mostrar aqui em primeiro lugar, bom, esse verso fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, o primeiro ponto que nós compreendemos bem, nós acabamos de testemunhar disso aqui, é que Deus, entre Deus e nós
nós precisamos de um mediador. Nós não podemos chegar na presença de Deus sem que haja um mediador. Jesus contou algumas parábolas bem interessantes a respeito disso. Por exemplo, ele falou a respeito de um homem que foi a uma festa, uma festa de casamento, e ele não estava com as vestes nupciais e foi colocado para fora. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir em algum lugar onde você não estava bem paramentado. Talvez um ambiente muito formal, alguma coisa assim. Já aconteceu isso comigo. A gente fica muito sem jeito. Dá vontade da gente encostar num cantinho lá para ninguém ver a gente, não é? Porque a roupa, ela tem... Eu até acho que a Bíblia tem uma coisa da teologia da roupa, né? A roupa tem ela fala por si só, né? Eu não estou querendo dizer aqui que você tem que ser uma pessoa pomposa, esse tipo de coisa, mas você precisa estar adequado para o ambiente que você vai entrar, que você vai andar, né? Eu, por exemplo, não julgo que seja adequado eu participar aqui de bermuda, de chinelo de dedo, de coisa desse tipo aqui na frente. Acho que não é adequado para o ambiente aqui, né? Até eu lembro isso aí aos irmãos. Mas esse homem que foi para aquele casamento com uma roupa que não era a roupa de alguém que podia entrar na festa, que foi colocado para fora, ele é uma figura que Jesus usa para nós, para mostrar que para chegar diante de Deus, você tem que estar vestido de uma roupa adequada, as vestes de salvação, né? Nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Eu não sei, não me ocorre aqui um exemplo talvez melhor do que isso, mas pensa até nas coisas aqui da terra, né? Vamos dizer que você vai ser convidado para participar como representante brasileiro num evento lá no Palácio de Buckingham com o príncipe, não, com o rei Charles, né? Eu imagino que eu não iria vestido da forma como eu estou aqui, né? Eu imagino que iria vestido de uma outra forma, né? Porque você não vai ser bem recebido. Então, irmãos, para chegar à presença de Deus, nós precisamos de estar vestido adequadamente, né? Nós precisamos de alguém que possa nos mediar para chegar diante de Deus. Tem até um hino antigo aí que ele fala... eu tenho que cantar para lembrar a letra, vocês me perdoem, tá? Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é o Criador? Patriarcas não puderam ver e tal, né? Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar, né? Aí ele fala assim, para termos nós com ele franca e doce comunhão, ou seja, uma comunhão aberta, para chegar na presença dele, para chegar diante dele, Cristo, o Filho, fez-se carne. Cristo, o Filho, fez-se carne. Era necessário que Jesus tornasse um homem para que nós pudéssemos chegar à presença de Deus. Nós precisávamos de um mediador, primeiro ponto, não é? Então, voltando lá no verso que eu estou citando lá, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Era necessário que Jesus fosse homem. O Edmar, conforme eu falei, já acabou de ler aqui o texto que eu tinha pensado, mas não estou achando ruim com ele, não. Estou achando muito bom, né, que o Senhor conduziu isso. É o texto do capítulo 2 do livro de Hebreus. Lá no capítulo 2 do livro de Hebreus,
o escritor de Hebreus, ele começa citando o Salmo 108. 108 mesmo? Acho que é. Salmo 108, que ele fala assim: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O que é que esse salmo tem a ver com aquilo que o capítulo 2 do livro de Hebreus está falando conosco aqui? É porque o Filho de Deus nos visitou os homens, tornou-se um homem. Então lembra do salmo: que é o homem para que dele te lembres. Por que que Deus tornou-se um homem? Por que que Deus encarnou? Essa é a pergunta que eu queria responder em primeiro lugar aqui, não é? Então, assim, eu vou te convidar para você, nós vamos chegar lá em José, tá? Mas eu quero fazer essa consideração aqui em Hebreus, no capítulo 2, aqui do livro de Hebreus. Abra, por favor, comigo lá, capítulo 2 do livro de Hebreus. Não vou ler o capítulo todo, não é nosso objetivo aqui. O Edmar leu aqui sobre o Filho de Deus, não é? Aqui fala o seguinte: tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só. Por esta causa, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Quando Jesus se encarnou, ele se fez nosso irmão, ele se fez um conosco, ele se fez um homem. Então, nós somos irmãos dele nesse sentido, não é? Verso 14, vou pular aí. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus participou do quê? Vamos participar aí. Jesus participou do quê? Da carne e do sangue. Jesus precisou tornar-se um homem, não bastava ele ficar lá no céu, espiritualmente, ele precisava participar da carne e do sangue. Está escrito aqui, ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para que ele participou da carne e do sangue? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Isso aqui é uma primeira razão. Eu nem vou falar todas as razões porque Jesus precisava encarnar-se. Mas aqui no texto que nós vamos ler, nós estamos vendo duas razões. A primeira é que Jesus, como Deus, ele não podia passar pela morte como nós passamos. E como homem, ele podia passar pela morte e desautorizar o diabo, como o Edmar pregou aqui agora, poucos momentos atrás. Ele precisava encarnar para vencer o diabo. Agora eu quero chamar a atenção aqui, e na verdade é o ponto que eu quero destacar para nós passarmos lá para a questão da família de Jesus, nos próximos versos. Um outro aspecto, verso 15, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Isso ainda pertence ao primeiro ponto. Jesus precisava morrer como um homem para vencer a Satanás. Verso 16, pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos. Como é? Que está escrito aí? Convinha que, desculpa, eu não quero infantilizar você, não. Eu quero chamar a atenção para a frase. Convinha que, em tudo
se tornasse semelhante a seus irmãos. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora presta atenção nesse último verso aqui. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, o primeiro aspecto é que Jesus precisava passar pela morte. Por isso ele precisava se encarnar. O segundo aspecto é que Jesus precisava passar pelas mesmas adversidades, pelas mesmas fraquezas, pelas mesmas dificuldades que os homens passam, para que ele pudesse ser um sumo sacerdote adequado aos homens. Esse último verso está dizendo aqui, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus pode me socorrer, Jesus pode te socorrer nas nossas fraquezas, porque ele passou pelas mesmas provações que você e eu passamos. Ele não está lá no céu, igual aquele juiz bravo, exigindo de você o que você não pode dar. Ele veio para cá para passar o que nós passamos e para ensinar a nós como é que a gente vive, para ser o nosso sumo sacerdote. O capítulo 5 fala do sumo sacerdote, porque Jesus é o sumo sacerdote. O capítulo 5 fala assim, verso 1. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Agora presta atenção nesse verso aqui. Verso 2 do capítulo 5 de Hebreus. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Aqui não está falando especificamente de Jesus, mas está falando que, genericamente, um sumo sacerdote tem que ter esta característica. Ele se compadece daqueles dos quais ele é mediador, porque o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, ele era um mediador. Ele pegava a oferta lá daquele judeu que levava a oferta lá na entrada do templo, e ele ia ofertar e levar o sangue até lá no Santo dos Santos. Ele era um mediador. Essa é a figura de Jesus, não é? Mas o que o sumo sacerdote precisa ser? Ele precisa compadecer-se devidamente dos ignorantes e dos errados. Se ele não tiver passado pelas fraquezas, ele não vai ter tido essa experiência. Essa é uma das razões porque Jesus precisava se encarnar. Porque Jesus foi tentado, irmãos, né? Quando esse verso aqui fala a respeito de fraqueza, não está falando de pecado, não é? Mas está falando de momentos, às vezes, de angústia. Lembra que Jesus, lá no jardim do Getsêmani, ele passou por um momento de angústia tão grande que ele começou, inclusive, a suar sangue, não é? Lembra que quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo, não caiu, mas ele foi tentado pelo diabo, não é? Ou você acha que foi de mentirinha, tentação? Será que você imagina que assim, não, Jesus foi tentado, mas ele não ia cair? Você acha que foi de mentirinha? Ele passou pela mesma dificuldade, ele sofreu, ele sabe das fraquezas que um homem está sujeito. E por isso que ele é capacitado para ser o sumo sacerdote que está lá, aqui, se não me engano, aqui no final do capítulo
5, quando fala que nós devemos ir ao trono da graça para encontrarmos graça e misericórdia que possa nos socorrer. Né? Meu irmão, esse evangelho aí de gente que prega um evangelho assim, de um Deus, tudo bem, Deus é justo, né? Mas de um Deus exigente, que coloca coloca a corda no seu pescoço, que exige de você o que você não pode dar, esse não é o evangelho da Bíblia, não. O evangelho da Bíblia é o evangelho do Deus que te dá a mão e que te ajuda na sua fraqueza. O evangelho que a gente vê na Bíblia aqui é aquele evangelho que te recomenda. Vai ao trono da graça, pede misericórdia. Jesus, eu estou sendo tentado, eu não tenho nem cara para chegar diante do Senhor. Você acha que Jesus fica assim, admirado de que você tem assim, pensamentos tão ruins, tão maus assim? Você acha que ele esperava que você fosse uma pessoa assim, de conduta tão ilibada, que você não tivesse nenhum pensamento ruim, nada de mal dentro de você? Só que ele recomenda só uma coisa, né? Ele recomenda que você vá, e eu, ao trono da graça, para pedir graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Para que ele pudesse cumprir esse ministério do sumo sacerdote, era necessário que Jesus se tornasse um homem, que Jesus passasse pelas mesmas dores, pelas mesmas lutas que nós passamos. Era necessário que ele fosse homem, era necessário que ele nascesse, era necessário que ele não soubesse nada, que ele tivesse que aprender as coisas. Ou você acha que Jesus chegou aqui sabendo tudo? Hebreus também, aqui um pouco mais na frente, está escrito que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sabe que aprender obediência não é uma coisa fácil, não, né? Se você teve bons pais, possivelmente eles tiveram que te dar umas palmadas, tiveram que te colocar de castigo algumas vezes, tiveram que te frustrar algumas vezes, não é? O aprendizado à obediência é um aprendizado doloroso, mas é um aprendizado que traz tanta bênção para a vida da gente, depois que a gente aprende isso, não é? Assim é Deus também, não é? Melhor dizendo, assim foi com Jesus também. Embora Jesus não tivesse pecado, o livro de Hebreus informa para nós que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele passou pelas mesmas dores, ele passou pelas mesmas dificuldades, ele nasceu como criança, ele não nasceu sabendo tudo, ele precisou de pais, ele precisou de gente que lhe conduzisse, é verdade, escolhida por Deus, mas ele precisou de gente que lhe conduzisse, para que hoje ele pudesse exercer esse ministério de misericórdia e de graça nas nossas vidas. Então, eu queria destacar agora, eu queria deixar destacado nesse momento aqui, é que Jesus precisava encarnar-se, tornar-se um homem, o Filho de Deus. Embora ele nunca tenha deixado de ser Deus, mas ele se limitou à condição humana. Ele nasceu como uma criança que não sabia de nada, uma criança que precisou aprender. Entendeu, irmão? Agora vamos lá para o nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 1.
É interessante que a história de que José não é uma pessoa muito falada na Bíblia. Tem, se eu não estou enganado, que eu me lembro, eu só me lembro do José ser citado aqui nos 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e nos 2 primeiros capítulos de Lucas. Tem poucas informações sobre José na Bíblia, não é? De Maria também não tem tantas, mas a gente sabe que Maria estava lá naquela ocasião, quando Jesus foi crucificado, em que Jesus encomendou a João os cuidados a Maria, né? E João cuidou de Maria de fato. Se você for lá em Éfeso, você vai encontrar a casa. Bom, eu não sei se é verdadeira, mas eu acho que é, porque João morreu lá em Éfeso. E lá em Éfeso tem a casa onde morava Maria, né? Então ele cumpriu. Mas o meu objetivo aqui hoje é me deter na vida de José. Vamos ler lá. Capítulo 1 do livro do Evangelho de Mateus, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente e, projetando ele isto em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Até eu quero dizer que eu considero adequado a gente considerar essa família aqui justamente num dia aqui que antecede essa comemoração do Natal, né? E eu tenho pensado, irmãos, a gente vai amadurecendo com o tempo. Eu tenho pensado que, embora a Bíblia não diga para nós que é para a gente... não instituiu uma festa, né, do nascimento de Jesus, na sociedade que a gente vive, nós precisamos de aproveitar as oportunidades que a gente tem para a gente falar de Jesus em toda oportunidade que a gente tiver. Vocês estão falando do Natal aí, eu vou falar de Jesus, não é o nascimento de Jesus, eu vou falar de Jesus. Aproveita, irmão, aproveita na sua casa, faz festa na sua casa, aproveita para falar de Jesus, o que ele significa, por que ele veio, né? Não fica lá naquele negócio, não, porque essa data é uma data, uma data do comércio, que é para ganhar dinheiro. Tá, tudo bem, é mesmo, mas aproveita para falar de Jesus. Em vez de você ficar lá no seu cantinho emburrado, aproveita para falar de Jesus, né? Então, assim, não é à toa também que eu escolhi essa família aqui para estar compartilhando hoje, né? E eu te pergunto mais uma coisa, esse fato aqui é importante ou não é? O nascimento de Jesus. Não é importante? Não é importante a gente lembrar disso? Não é? Bom, então isso aí foi um parênteses que eu fiz aqui. Eu disse já que tem pouca coisa sobre José na Bíblia, não é?
Mas uma das informações que a gente lê nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, é que José, em primeiro lugar, obedeceu o que o anjo falou com ele. Ele tomou Maria e seguiu a vida, né? E José cumpriu a tarefa dele. José era um homem obediente. Você vai ver aqui logo em Mateus mesmo, logo depois, que José ficou um tempo lá em Belém ainda, depois que ele passou por aquele período de cadastramento, e o anjo falou com ele: José, não é bom você ficar por aqui não, é melhor você levar sua família para o Egito, porque Herodes está mandando gente aí para matar os meninos todos que nasceram nessa ocasião de Jesus. Então José liderou sua família para retornar lá para o Egito, né? Passou um tempo, Deus falou com José lá no Egito: José, agora você já pode voltar, volta lá para Israel. Aí ele chegou lá na região da Judéia. Quando chegou na região da Judéia, ele percebeu: esse lugar aqui não é bom para ficar não, porque quem está reinando pode não ser o Herodes, mas é o filho dele que pode ter a mesma mentalidade que ele. Eu vou voltar lá para Nazaré. Você acha que isso não foi dirigido por Deus? José conduziu a sua família debaixo da obediência a Deus. Depois, mais tarde, aí já não está aqui, acho que está lá no Evangelho de Lucas, a gente vê um fato em que José ainda estava presente, porque depois desse fato a gente não vê mais nenhuma menção a José na Bíblia, que foi aquela ocasião quando Jesus foi ao templo com a família dele, porque aquilo era um costume corriqueiro da sua família. Todo ano eles iam a Jerusalém para adorar o Senhor, e Jesus ficou para trás, Jesus ficou esquecido. E lá no caminho, Maria falou com José: onde é que está Jesus? Onde é que está o menino? O menino ficou para trás. Aí voltaram, encontraram Jesus no templo. Você lembra dessa situação, né? E Jesus, a Maria perguntou a Jesus: mas por que você ficou para trás e tal? Tem gente que pensa, eu pelo menos, antigamente, pensava que Jesus deu uma má resposta a Maria. Hoje eu já não penso assim mais. Eu penso que Jesus, de uma forma adequada, Maria estava pedindo uma satisfação a Jesus. Jesus explicou, falou: minha mãe, a senhora não sabia que Deus, que o meu pai quer que eu cuide das coisas dele aqui? Mas depois tem uma frase muito interessante nesse fato lá, está escrito assim, sobre Jesus: e era-lhes submisso. Jesus era submisso a José e a Maria. Jesus não viveu numa casa desequilibrada, com gente gritando, com gente xingando, com gente que qualquer problema que acontecia se desequilibrava e desesperava. Não, Maria e José, a gente vai ver aqui, eu quero tentar pensar nesses assuntos aqui com vocês. Maria e José era gente equilibrada, né? Deus não escolheu qualquer um para cuidar de Jesus, não. Olha, quando Deus coloca uma coisa diante da gente, uma tarefa diante da gente, é muito comum que a gente ache aquele desafio: mas como é que vai ser isso, gente? Quem sou eu para... Lembra o Abraão, por exemplo? Deus falou com Abraão. Às vezes Deus não explica o caminho. Essa que é a questão, né? Esse texto que nós lemos aqui está dizendo que Deus precisava cumprir aquela profecia lá de Isaías, que disse que a virgem iria conceber. Por que a virgem teria que conceber? Porque se Jesus fosse filho de José, fosse originado da semente de José, Jesus herdaria o pecado também. Jesus é o segundo Adão, o último Adão, conforme a Bíblia nos diz, né? Ele é homem, mas ele é uma raça diferente. Ele é o último Adão. Ele não podia nascer de um homem e de uma mulher. Ele teve que nascer da semente do Espírito Santo.
Mas a questão é que Maria não imaginava. Primeiro, Maria não sabia que era ela, a escolhida. Depois, nem Maria, nem José e nem ninguém daquele tempo imaginava de que maneira que Deus ia fazer esse tipo de coisa. Afinal de contas, naquele tempo, não tinha nem inseminação artificial. Aliás, inseminação artificial não elimina pai nenhum, né? Inseminação artificial, aquele menino tem pai. Ele pode não estar presente lá. Mas nem isso existia naquele tempo. Então, quando o anjo apareceu para Maria, esse está registrado lá no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas fala que Maria ficou confusa, Maria ficou com medo. Maria ficou, mas como é que é isso? Eu sou uma mulher solteira. Ela já era comprometida com José, mas Maria não tinha tido relações com José para se engravidar. E olha o contexto da época. Imagina o que passou na cabeça de Maria. Como é que eu vou ficar grávida, né, nesse contexto aqui de Israel? E não dá para entender, esse negócio não vem de Deus, não. Ela ficou, talvez, não embaraçada, não, porque eu lembrei da palavra embaraçada, porque, hein? Preocupada, não é? E o anjo falou, foi o anjo Gabriel mesmo, né? Falou com Maria, não temas, porque o ente santo que de ti, que vai ser gerado em ti, né? Ele vai ser o Filho de Deus. Não tem Maria, fica tranquila. Eu sei que a situação é difícil, a situação é embaraçosa, mas fica tranquila, Maria. Confia em Deus. Agora, o lado de José. Você imagina. Eu não tenho certeza, tá, irmãos? Mas, se você ler Mateus e Lucas, a gente vê lá em Lucas que Maria recebeu essa orientação do anjo, dizendo que ia ficar grávida, e foi lá para a casa de Isabel. Lá ela passou 3 meses. Eu imagino, não tenho certeza, se eu estiver errado aí, alguém depois pode me ajudar aí, corrigir, mas eu imagino que depois desses 3 meses ela deve ter se apresentado para o José. Mas uma mulher engravidada de 3 meses, eu não sei se já está aparecendo alguma barriga, tá? Tá não? Pois é, mas ela teve que contar para o José, né? Ela teve que contar isso para o José. Agora, do mesmo jeito que a Maria ficou numa situação difícil, José também ficou. O que passou na cabeça de José? Eu estou comprometido com essa mulher já arrumou um filho. Ela arrumou um filho, o que eu vou fazer? E aquilo virou um turbilhão na cabeça de José. O que eu vou fazer? Mas não é justo, você sabe que a lei de Moisés dizia que uma mulher que fosse adúltera, o que tinha que fazer com ela? Tinha que ser apedrejada. Embora que dizem que, nesta época de Jesus aqui, os romanos estavam governando e o apedrejamento não era mais praticado. Eu não sei, mas o fato era... Hein? É verdade. A mulher adúltera, né? Trouxeram para apedrejar a mulher. Estevão foi apedrejado meio... não era muito legal, não, mas fizeram, né? O apedrejamento de Estevão. O fato era, Maria estaria em maus lençóis, conforme a reação que José tivesse. Agora, será que José teve aquela reação, tipo assim... essa mulher me traiu, agora eu quero ver. Agora ela vai dar conta do que ela fez. Foi essa, irmãos, a reação de José? O que está escrito aqui? Que José era justo e não queria infamá-la. É isso, irmãos, que eu queria destacar nessa manhã de hoje. José era justo e não queria infamá-la. Sabe, irmão, quando a Bíblia fala sobre uma pessoa justa, nesse sentido aqui, por exemplo, a Bíblia fala que Noé era justo, né? A Bíblia fala que... me ajuda, hein? Enoque? Ló era justo, Jó era justo, né? Agora, eles eram sem pecados, irmãos?
Fala, pai. Espera aí, deixa eu pôr o microfone lá, porque senão vocês não vão escutar. É muito interessante estudar a história de José, porque fala só em Maria, em Jesus, e aquele sistema usado lá do Velho Testamento. Mas José foi um homem central, uma figura. Vamos começar o seguinte: na volta, quando eles voltaram, depois que o anjo falou, não, agora você pode voltar que o Herodes já morreu aqui e vem tranquilo e tal. Não é? O anjo falou, aliás, quando ele levou Maria lá, o anjo falou com Maria para que ele tomasse certas providências, ele não falou com Maria essas coisas, mas falou com José, levanta-te e vai com a tua família, sai, corre. Só não pode tomar minha pregação, porque essa parte aí... Não, mas eu estou enfatizando que parece que Jesus foi um esquecido nessa coisa, mas a importância de José foi transcendental. Se você falar com uma mulher, sua esposa, né? Quando o menino era pequeno, não, nós temos que sair agora. Ih, rapaz, é uma confusão danada e vai levar isso, vai levar aquilo. Mas foi muito importante a intervenção de José. Está vendo aí, irmãos? Com quem que Deus falou? Hein? Deus falou com José, né? José liderou a família dele, ele foi uma peça importante, né? E eu queria, assim, o senhor está falando aí, né, pai? Tem muita gente aí que passa uma dificuldade para liderar a família, né? Mas tem problema dos dois lados, né, irmãos? Tem problema dos dois lados. Bom, o que eu queria destacar nessa mensagem aqui é o fato de José ser uma pessoa justa. E José, ele era justo não porque ele não tinha pecado. José tinha suas falhas. José não era nenhum mediador entre Deus e os homens. José não era imaculado, assim como Maria não era imaculada, né? Mas eles eram pessoas que temiam a Deus. Quando eu penso nesse negócio de justiça, eu lembro daquele questão que João ensina lá na sua primeira carta, quando ele fala a respeito de andar na luz. O que é andar na luz? Andar na luz, por acaso, é você ser uma pessoa que não rígida, que não peca, que não cai em nenhum pecado, que está sempre de forma justinha? É isso que é andar na luz? Não é. Lá está escrito o seguinte, que quem diz que não tem, esse mesmo texto lá de 1 João, capítulo 1, que fala que nós devemos andar na luz, e estar na luz como Deus é luz, ele fala assim, que aquele que diz que não tem pecado nenhum é o quê? Mentiroso. Oi? Deus é mentiroso, se for... porque Deus já falou que ele é pecador, né? Agora, e outra coisa que está naquele texto lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia, toda injustiça. Então, irmãos, você pensa assim, José era justo sim, José andava na luz. Deus quer que eu e você andemos na luz. Eu sei das minhas falhas, das minhas dificuldades. Agora, eu tenho
tratado os meus pecados diante de Deus, eu tenho confessado os meus pecados diante de Deus, eu tenho ido ao trono da graça e pedido: Jesus, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade nesta e nesta área, tem misericórdia de mim, Jesus. O Senhor sabe como que é difícil vencer esse tipo de tentação. Me ajuda, o Senhor passou pela mesma situação. Isso é andar na luz, irmãos. Isso é uma pessoa justa diante de Deus. Então não é aquela situação daquele... Mais uma vez, eu estou repetindo muito, porque eu tenho muito isso em vista, né? Não é aquela situação daquele Deus todo rigoroso, que exige de você o que você não pode dar. Ele quer de você o seu coração, isso que Ele quer. Deus quer o coração da gente. E José tinha coração para Deus. Quando chegou esse problema na frente de José, José ficou numa situação atormentada, como qualquer um de nós ficaria. Mas, gente, a mulher que eu vou casar com ela está grávida e não é meu filho. Como é que vai ser? Não, para casar com ela desse jeito não dá. O que eu vou fazer? Mas também não quero mal para essa mulher. Eu amo essa mulher. O que eu vou fazer com essa mulher? Sabe essa questão da alma? As nossas emoções, irmãos, às vezes nos levam a tomar decisões erradas. Às vezes, quando a gente está com a emoção borbulhando, que a gente não sabe o que fazer, é melhor ficar quieto, ficar parado, esperar Deus falar. Foi isso que José estava fazendo aqui, não é? Aí, quando foi de noite, o anjo apareceu: José, você está enganado. Não foi Maria que adulterou. Isso é propósito de Deus. Isso que esse menino que ela está gerando, foi colocado pelo Espírito Santo aí na barriga de Maria. José, você não sabe, mas você e Maria receberam um privilégio que ninguém na face da terra recebeu. Vocês receberam uma responsabilidade grande, é verdade. Toda responsabilidade traz consigo, ou melhor, todo privilégio traz consigo uma responsabilidade. Não é? Você quer ficar tranquilo, não quer ficar atormentado com os funcionários que você tem que pagar no final do ano agora, o 13º e tudo? É só você ser empregado lá e tal, e ficar lá tranquilo, esperar seu patrão se virar para arrumar dinheiro para pagar todo mundo. Quem já foi patrão aí sabe como é que é, dificuldade. Chega no final do ano, você não sabe de onde tira dinheiro, você começa a cobrar tudo que tiver para trás, né? Agora, se você tem um privilégio de ser um patrão, né? Aí você tem responsabilidade também. Aí tem hora que as coisas ficam difíceis. Assim foi com Moisés e Maria. Gente, estou com Moisés na cabeça, me perdoem. José e Maria, né? Mas eles aceitaram o desafio. Quando Maria entendeu que era de Deus, o que Maria falou? Que cumpra-se em mim a tua vontade. Eu sei que eu vou passar vergonha, eu não digo, mas assim, eu temo passar vergonha, né? Eu temo que esse negócio vai ficar difícil de eu explicar, né? E o José, da mesma forma, todo mundo vai pensar que eu fui um marido traído. E ela não foi se explicar. Hein? Ela não foi se explicar, ela deixou que Deus se explicasse para ela, né? Mas eles aceitaram o desafio, porque eles entenderam que era de Deus, eles eram gente obediente, né? Ponto, eu queria falar da questão. Agora eu quero voltar nessa questão. José, antes
enviasse o anjo para falar com José, José tinha uma mente divina. José era um homem temente a Deus. No meio daquele burburinho, daquelas emoções talvez desordenadas, ainda assim, José estava pensando, eu tenho que dar uma solução, mas eu não posso condenar Maria, porque eu amo essa mulher. Não é justo diante de Deus eu entregar essa mulher para ser apedrejada. Tem gente que pensa assim, o Antigo Testamento, ele fala ou não fala para apedrejar? Fala ou não fala, irmãos? Fala. E quando chegaram com a mulher para Jesus apedrejar? Estava certo ou errado? Estava certo. Estava certo. Tá, mas nem tudo que é certo é espiritual. É isso que a gente precisa entender, irmãos. Nem tudo que é certo é espiritual. Você quer ser muito rigoroso? Quer cobrar muito dos outros? Saiba que esse não é o método de Deus, não. Porque aquele que podia cobrar daquela mulher adúltera, aquele que podia tirar a primeira pedra naquela mulher adúltera, o que ele falou com a mulher? O que ele falou? Hein? Não, ele atira a primeira pedra, mas com a mulher, o que ele falou? Vai e não peques mais. Jesus não falou, olha, agora você senta aqui que eu vou te dar umas chicotadas, umas chibatadas, e eu não sei não se você vai... Não, irmãos, a mentalidade divina, e eu queria associar isso com o fato do que a gente viu primeiro. Para que Jesus precisou ser um homem mesmo? Para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e que tem compaixão, para socorrer. E quando Jesus encontrou aquela mulher lá, ele não estava lá cobrando da mulher. Agora, não vá confundir as coisas, né? No dia de hoje, se as pessoas encontrassem uma mulher daquela, eles iam dizer, não, vamos criar um dia do orgulho da mulher adúltera, nós vamos fazer uma passeata do orgulho da mulher adúltera, continua no seu caminho, você está correto. Não, Jesus não fez isso não. Irmão, você precisa ser equilibrado, irmão. Nem para lá e nem para cá. Jesus, ela já estava convencida do pecado dela. E Jesus falou, olha, o que aconteceu não devia ter acontecido, né? Mas olha, eu te exorto o seguinte, levanta a cabeça, olha para frente e segue, e não peca mais, muda de vida. Essa que é a mentalidade divina. Mentalidade divina não é de punir, irmãos. Não é de punir a mentalidade divina. Tem crente que fica vigiando a vida dos outros para ver se o irmão fulano, qual o tamanho da saia da fulana, o que ele está fazendo, fica como se fosse assim, por trás do muro, olhando para ver se tem alguém pecando. Irmão, isso está errado, isso não é mentalidade divina, não. A disciplina, irmão, mesmo a disciplina na igreja, não pensa, alguém pode pensar assim, mas esses irmãos aí que estão à frente aí, de vez em quando eles disciplinam um e tudo, né? Só que a disciplina não tem o caráter punitivo. Disciplina tem o caráter corretivo. Disciplina tem o caráter de trazer o cristão ao arrependimento. Não é para punir. Deus não é um Deus que quer punir. Você sabia disso? Embora que a punição, ela está preconizada na Bíblia, mas eu te falo aqui, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, tem um versículo que eu acho aqui uma coisa muito importante. João... Olha aqui, João 3,17. Presta atenção nisso que está escrito aqui. Tem gente que prega o evangelho assim, olha, você vai para o inferno.
É verdade, você vai para o inferno mesmo se você não reconhecer Jesus. Né? Se você escorregar 1 milímetro aqui, ó, tudo bem, hoje você é crente, mas se você sair ali daquela porta ali, e você escorregar 1 milímetro, você perdeu sua salvação. Tá? É isso que Deus ensina? Presta atenção nesse versículo aqui, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus veio para condenar, irmãos? Veio para condenar? Não veio. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. É igual um bombeiro. Você está no fundo do buraco. E se você ficar lá, você vai morrer, no fundo da cisterna. Você precisa do bombeiro para ir lá te buscar, para te tirar. Aí o bombeiro chega lá e fala, ô, meu filho, você está condenado aí, vem comigo. Se você ficar aí, você vai morrer, vem comigo, vem, eu vou te tirar aqui dessa cisterna. E você vira para ele e fica ofendido com ele. Não, como é que eu estou condenado? Você está querendo me condenar? Não, eu sou um bombeiro, eu vim aqui para te tirar do buraco. É isso que Jesus veio fazer, eu vim te tirar do buraco. Eu não vim te condenar, não. Eu vim te resgatar. Leopoldo está aí, né? Cadê o Leopoldo? Hoje eu vou exaltar os bombeiros aqui. Hein? Porque às vezes a gente quer ser polícia, mas a gente não quer ser bombeiro. Né? Tem esse caso aí, né? Jesus veio como um bombeiro para resgatar. Você viu, a mentalidade de Jesus não é para condenar, não. A mentalidade de Jesus e a mentalidade da igreja, consequentemente, e a mentalidade de José é para resgatar. Tem um versículo, não me lembro se é Samuel, a ocasião em que o filho do Davi, o Absalão, estava afastado de Davi. Deus mandou uma mulher, que ela uma profetisa, que falou com Davi o seguinte, que Deus cogita meios, para quê? Deus cogita meios para que o banido não permaneça longe da sua presença. Deus quer buscar. Jesus veio aqui, foi para buscar, Jesus veio aqui, foi para salvar, Jesus não veio para condenar. E o servo de Deus, quando ele vê alguém numa situação de erro, de pecado, ele não vai lá para condenar a pessoa, para acabar de dar uma paulada na cabeça dela e matar de uma vez. Ele vai lá para resgatar, ele vai lá para buscar, porque ele é como Jesus. Esse é o jeito, essa é a maneira do crente. O justo tem a característica de ser uma pessoa que é uma pessoa que tem consciência dos seus próprios pecados. Tem um verso aqui de Gálatas, que fala sobre, capítulo 6 de Gálatas, fala sobre disciplina. E eu quero que você preste atenção nele. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Gálatas 6:1 diz aqui o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido numa ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Se alguém for surpreendido em alguma ofensa, infelizmente, de vez em quando a gente encontra algum irmão numa situação de vergonha. Infelizmente, às vezes, ao longo da vida da gente, alguém é surpreendido numa situação de pecado. E eu já vi muita gente que, como eu falei aí, fica ali atrás do muro, esperando surpreender alguém. E eu te digo, é muito ruim, meu irmão, você encontrar, você ser surpreendido por alguém que caiu numa situação de pecado. É melhor você nem saber. É uma situação muito triste.
Mas, se você encontrar essa pessoa, o que está dizendo aqui? Corrigiu tal com o quê? Agora eu quero ver, esse cara caiu em adultério aqui, em prostituição, está aí no meio da igreja, está fazendo esse tipo de coisa. Agora, vem cá, vou trazer você aqui na frente, vou expor você para todo mundo, ninguém mais conversa com você aqui no meio dessa congregação aqui. Essa é a mentalidade que está ensinando aqui, irmãos? Levai as cargas. Mais outra coisa, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha, quando você encontra o irmão numa situação de pecado, o que precisa movimentar o coração da gente é o seguinte: a gente precisa ter temor de Deus e pensar assim, puxa vida, podia ser eu. Será que se eu estivesse na situação desse irmão aí, eu talvez não tinha caído em pecado também? Eu sei das minhas fraquezas. Graças a Deus que não me colocou numa situação de tentação. Por isso que você tem que orar todo dia. Jesus ensinou na oração chamada do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Não deixa que o diabo se aproveite das fraquezas que eu tenho para me induzir ao pecado. Você precisa estar orando isso todo dia. Irmão fulano caiu no pecado assim, assim. E, irmão, vou te dizer sinceramente, sabe o que a gente devia fazer? Quando eu vejo um irmão cair numa situação vergonhosa, que a gente infelizmente já viu algumas vezes, nós devíamos ir diante de Deus e orar não só por ele, mas orar por mim também. Deus, se o Senhor tivesse permitido que o diabo viesse diante de mim e me trouxesse uma tentação da forma como passou esse irmão, será que eu não ia cair também? Essa é a mentalidade divina, irmão. Não é mentalidade para condenar, não, irmão. É mentalidade para resgatar, irmão. Essa é a mentalidade de José. Ele não queria infamar a Maria, não é? Então José tinha consciência de pecado, não é? Eu estava falando daquele aspecto, o Leopoldo não voltou, depois você vai contar para ele. Não, nós vamos lá de noite, nós vamos lá cantar na casa dele, não vamos, Josino? Cadê o Josino? Hein? Eu entendi bem? É isso mesmo, né? Nós vamos lá cantar na casa dele, fazer a cantata de Natal. Hein? De Atos. Desculpa a brincadeira. Mas eu estou falando de bombeiro e de polícia, né? Outro dia eu vi um caso aí, um artigo, isso aí já vi até mais de uma vez, mas eu me lembro de um caso agora recente, de um meliante aí, que entrou numa casa e na hora de sair, ele ficou preso no basculante da casa. Aí ele não saía nem para frente nem para trás. E foi necessário trazer trazer o bombeiro para resgatar aquele moço, né? Irmão, é a mesma coisa, tem gente que numa hora dessa chama a polícia, né? Só que nessa hora esse moço precisava, era do bombeiro, ele precisava era ser resgatado, ele não estava precisando ser condenado, não, né? Não estou falando mal da polícia, não, nós precisamos da polícia, tá, irmãos? Não estou falando mal, não. Mas é só questão de tarefas, né? Agora eu queria aplicar um pouquinho, rapidamente aqui, algumas coisas que isso implica na nossa vida conjugal, na vida da nossa família, né? Você já pensou se José saísse pela rua, contando para todo mundo, você vê, Maria, eu confiava nela, Maria me apareceu aqui grávida, e não fui eu. Vocês fiquem de prova, viu? Fiquem de prova que não fui eu, não. E eu estou
É isso que José fez? Não, José encobriu aquela situação. Agora, encobrir não é concordar, eu já estou falando isso aí. Encobrir aquela situação é ter misericórdia, é ter graça com a situação, é tratar adequadamente a situação. Lá em Provérbios, tem um verso que fala assim: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Já viu esse verso? Sabe, tem ocasião que alguém faz alguma coisa que não devia fazer. E às vezes isso é dentro de casa. Eu queria trazer isso para o contexto de casa. Você já viu aquela mulher que... Estou falando de mulher, mas pode acontecer o contrário também. Né? Já viu aquela mulher que o marido, às vezes, tropeçou em alguma coisa, errou em alguma coisa, aí ela vem e procura o irmão da liderança lá? Eu não estou falando que não posso procurar, mas às vezes a intenção é outra que não a intenção correta, né? E ele procura aquele irmão lá e vai contar: sabe, irmão Cleito, você sabia o que o fulano está fazendo comigo? Você sabia? E vai contar e vai envergonhar o irmão lá. Ele levanta de manhã, ele não trabalha, ele não faz isso, não faz aquilo, né? Você acha que isso é uma atitude correta com o seu esposo, na sua família? Ou você não acha que é melhor você tratar isso entre você e ele, e orar a Deus e apresentar essa situação diante de Deus? Você não acha que é melhor ajudar o seu marido, a sua esposa, a vencer esse pecado e essa fragilidade? Porque à medida que a gente vai expondo, que a gente vai colocando as fraquezas do nosso cônjuge, da nossa família, sabe o que a gente faz? Ao invés da gente encontrar ajuda para consertar aquela situação, nós vamos construindo um muro que vai impedindo o conserto daquela situação. Nós vamos criando indisposição. Quem encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Então, tem gente que lembra de um pecado lá do passado, que já foi consertado, já foi tratado, não é? E aí, o que Deus faz quando Ele nos perdoa? Aonde Ele lança? No mar do esquecimento. Se foi tratado, irmão, esqueceu, passou. Mesmo, talvez, irmãos, uma coisa que você precisa entender: quando a gente tem uma ferida, a cicatriz fica, mas a dor vai embora, né? Se o seu marido, sua esposa, fez alguma coisa que não devia ter feito, né? Se você tratou adequadamente, a dor vai embora, ainda que a cicatriz fique, ainda que você saiba da existência desse evento. Você não tem que estar lembrando isso o tempo todo, não, porque tem gente que fica lembrando e fica estragando o relacionamento por conta desse tipo de atitude, porque não tem atitude de misericórdia e de graça. Outra coisa que eu queria tratar rapidamente aqui, capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. No verso 5, está escrito assim, que o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não é que José estava suspeitando mal, mas é que José ficou embaraçado. O que é isso? O que eu faço agora? Maria, vem cá, que nós vamos acertar as contas aqui agora. Agora eu quero ver o que você vai... Vou falar umas poucas e boas com você aqui. Foi isso que José fez? Não, José ficou lá diante de Deus. O que eu vou fazer, Deus? Que situação é essa? Irmão, e o que está falando aqui? Ó, que o amor não suspeita mal. Eu queria te falar uma questão. Tem tradução que diz aí que o amor não arde em ciúmes. Ciúme é pecado, irmão. Ciúme é pecado. Você está inseguro de deixar sua esposa conversar com fulano, com Beltrano?
Então, porque você não tem o coração dela. É verdade que, às vezes, se minha esposa estiver conversando com um irmão e tal, talvez eu vou chegar lá perto para ela não ficar constrangida, mas que eu tenha receio de que ele vai ganhar alguma coisa ali, não vai. É ruim, né? O coração dela já está aqui, ó. Irmão, ciúme é pecado. Ele não suspeita mal. Gente que está... É isso que eu estava falando, esse negócio de ficar atrás do muro. Vou contratar um investigador para ficar atrás do muro, para olhar se minha mulher está fazendo alguma coisa errada. Irmão, está errado isso, irmão. Está errado. Uma pessoa que lidera, sabe? Porque na casa você lidera, né? Uma pessoa que liderança não é feita pela imposição, é uma questão de reconhecimento. Entenda bem isso. O amor é uma questão de reconhecimento. A sua mulher não vai te amar se você for rigoroso em cima dela e puser uma polícia atrás dela e vice-versa, né? Seu marido, você puser uma pessoa atrás dele, ele não vai te amar mais, não. Muito pelo contrário, isso vai construir uma barreira no relacionamento. Você lembra daquela situação de Jó? Que Deus, satisfeito com Jó, virou para Satanás e falou com Satanás o seguinte: você viu meu servo Jó? Deus falou orgulhoso: está vendo meu servo Jó? Como é que é um homem abençoado? Aí Satanás virou para ele e falou assim: é claro, o senhor abençoa ele em tudo. É porque o senhor está comprando o Jó. O senhor está dando tudo para ele, o senhor está comprando o Jó. Agora eu quero ver, se o senhor tirar tudo de Jó, se o coração dele vai ficar contigo mesmo. Qual foi o resultado no final? Satanás tentou, e Jó permaneceu firme diante de Deus, porque o coração de Jó estava com Deus. O amor que Deus requer não é um amor por obrigação, e assim também o relacionamento conjugal, o relacionamento dentro da família, não é por obrigação. Você não tem que vigiar ninguém, você não tem que ficar inseguro com ninguém, você tem que ter o coração daquela pessoa. Quem tem ciúme, quem suspeita mal, não ama. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Eu acho que isso é pouco falado, eu não tenho visto falar isso muito na igreja. Mas, irmão, cuidado com a maneira como você procede. Você não é polícia, você é bombeiro. Você é uma pessoa para socorrer, você não é uma pessoa para condenar e para prender. E você acha que José tinha ciúme? Não, esse ciúme aqui ele não tinha, não. José amava. Né? Bom, eu não quero me estender muito mais, nosso tempo já passou aqui, né? Mas eu queria deixar com você essa exortação. Você quer ter um lar como o lar de Maria e José? Um lar que ensina um menino a ser santo como foi Jesus? Porque a Bíblia disse que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você acha que com quem que foi que Deus usou para ensinar a Jesus? Quem foi, irmãos? Foi José e Maria. Deus usou servos dele para ensinar o temor de Deus. Deus usou servos dele para ensinar a amar. Porque Jesus precisou aprender. Você quer ter um lar como o lar de Maria e de José? Um lar onde havia entendimento, onde havia harmonia, onde havia... Está me fugindo a palavra aqui. Onde havia essa cumplicidade, né? Você precisa temer a Deus, você precisa ter mente divina. Você precisa ter mente de graça, de misericórdia, saber que se sua mulher, se você tem que tolerar algumas coisas da sua mulher, ela também te tolera. Você precisa ter
você precisa ter consciência do seu pecado. Coloque-se no lugar dela, para ver se é fácil te tolerar todo dia. Você precisa ter mente divina. E quando a tempestade vier, porque às vezes acontece, né, irmãos? Às vezes acontecem uns momentos que a gente se desentende, que a gente não enxerga exatamente o ponto de vista da esposa, né? Em vez de você brigar, vai lá para o seu quarto, fala: Deus, o senhor sabe que eu não concordo, a fulana está querendo tomar esse tipo de atitude, eu não estou aqui para mandar, para falar, tem que ser assim. Porque, não, irmão, isso não é mentalidade divina, não. Não tem que ser assim, não. Liderança não é imposta, guarda isso, liderança não é imposta. Tudo bem, você foi ser levantado para ser o cabeça da família, mas não é por imposição, é por amor. Deus quer o seu amor, Deus quer que você o sirva, não é por imposição, é por amor. Deus falou, se o Jó quiser afastar, ele pode afastar, embora que Deus conhecia o coração de Jó, né? Satanás, você está achando que ele vai afastar? Tudo bem, eu não tenho medo não, pode levar as coisas todas dele, você vai ver o coração dele, né? Então, irmão, coração de misericórdia, de graça, justiça diante de Deus, consciência dos seus pecados, entendimento, harmonia, amor, não é? É o que eu queria deixar aqui sobre a família de Jesus. Amém? Senhor Deus, eu venho aqui te bendizer pela oportunidade que pude ter aqui de estar expondo aquilo que o Senhor tem me dado pensar e meditar em cima da Tua palavra, ó Deus. Tantas famílias têm carência de compreender a forma divina de amar, de caminhar juntos. E eu oro ao Senhor aqui para que o Senhor abençoe cada família dessa congregação, Senhor. Aquele que talvez nesse momento está numa situação de tentação, que está em alguma situação de, talvez, embaraço na vida, não sabe o que fazer. Deus abençoa cada família, Senhor. Levanta muitas famílias para dar testemunho do Teu amor aqui. É o que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus, Senhor. Amém.